Bom dia, seres de luz, bom dia, magos e magas da Terra. Bom, hoje estou aqui para fazer uma entrevista virtual e vamos a trazer algumas perguntas que a energia vai me estar trazendo, não, nesse momento. Então, a primeira pergunta que me colocaram aqui para responder é: quem eu sou? Né? E essa pergunta para mim é algo a mais. Quem eu sou eu. E esse sou eu, ele vai mais além de qualquer limitação que eu possa trazer. Sim, mas dentro desse entendimento de quem sou eu posso dizer assim: eu sou uma partícula da centelha divina, eu sou uma centelha divina manifestada do princípio, igual que todos os seres. Não, todos nós somos exatamente o mesmo. Do princípio da criação nasce todo o que é. Então nós todos somos consciências e eu sou essa consciência que vem da fonte criadora. Então, em primeiro entendimento, eu sou essa fonte criadora, uma partícula dessa fonte criadora e não deixo de ser a própria fonte. Só que nesse momento, como me encontro, sim, nesta hora, em um ponto dividida e em um ponto unificada, sim. Então, nesse ponto eu sou uma consciência infinita, do começo ao fim, do princípio. Essa consciência infinita, se pode dizer que é um ser espiritual, sim, que está transitando por experiências nesse momento humanas, que está este ser aqui, que está falando essas palavras. Então, estou tendo uma experiência humana neste equipamento físico, sim, e nesta persona que nace neste lugar, planeta Terra, sim, nesta experiência, neste corpito que está aqui, y nací en esta experiencia en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sí, ese es un dos puntos y fue colocado para mí un nombre de Juan Manuel Santos. Entonces, aquí tenemos un punto. Entonces, ¿quién usó? Ahí vamos para ese punto do meu entendimento de quem eu sou e venho descobrindo a cada momento da minha experiência quem eu sou, porque venho me conhecendo e me venho despertando cada vez mais. E isso é belíssimo, essa própria vida, não? E assim busco viver a minha experiência aqui terrena, momentânea, rápida, passageira, e, bom, buscar fazer o melhor que podemos fazer, né? Então, essa é uma primeira pergunta, quem eu sou? Aí vem uma outra pergunta, quem é Juan? Então, quem é Juan? Aqui já vem uma pergunta que traz aqui outro tipo de compreensão. Quem é Juan? Juan é esse ser que nasceu em Ciudad de Buenos Aires, Argentina, com 23 anos veio morar em Brasil. Sim, então já tem uma boa temporalidade, estou com exatamente mais 23, ou seja, 33 mais 13, 33 é o eterno novo, é uma chave, sim. Então essa temporalidade que esta persona, Juan Manuel Santos, está em terra, sim, e está tendo essa experiência. Este ser nasceu lá em Buenos Aires, Argentina, sempre em verso ecumênico, espiritualista, de um verso aberto, mas que sempre escutava falar sobre espiritualidade. De criança já conhecia pessoas espiritualizadas, minha mãe, o meu pai, sim, me levavam para lugares, tinha experiências, amizades espiritualizadas e abertas, e muitas frequências proféticas também, assim, de muitos conhecimentos que viriam a acontecer, não? E coisas que estão acontecendo hoje em dia, eu já sabia de criança, né? E nesses tempos, nesse tempo, sempre busquei eu,
a essência do eu. Sem saber, ainda que buscava. Mas tudo o que era espiritual, tudo o que trazia uma compreensão além do plano físico, sempre me chamava a atenção. Sempre me dizia que tinha algo a mais neste campo e que precisava talvez observar. Lembro eu num processo iniciático que eu tive, sim, com um senhor que era argentino, mas chamavam de menino. Ele tinha os olhos roxos, violeta, e ele era, vamos colocar assim, uma pessoa de fé, uma pessoa espiritualizada, e que ele fez umas boas rezas para mim. E eu lembro que essas experiências, elas abriram um campo energético para mim. Foi como uma iniciação em Reiki, parecia, mas abriu o campo muito mais. Eu tive experiências assim de sentir que tinha 4 metros, 5 metros de altura, o tempo parou. Nessa experiência e nesse rezo que ele fez, ele me colocou para o mundo. Foi como um princípio de início de missão. Pouco tempo depois destas experiências, eu fui iniciado em Reiki, conheci o calendário Maia, naquele tempo falado como calendário Maia em espanhol, e depois Sincronário da Paz aqui no Brasil, já entendendo melhor como funcionava, e também as meditações dinâmicas de Osho, danças circulares sagradas, tudo isso quando eu tinha 20 anos, sim. E aí meditações, respirações, mantras, natural, não? Para aqueles tempos, talvez não tão natural. Para hoje em dia, bem normal. Porém, desde jovem já nós com um grupo de pessoas, já naturalmente fazíamos isso. Bem natural. E, bom, e aí, os estudos, estudei para professor de educação física, sim. Somente que eu sempre buscava o que estudar, porém, eu buscava, pronto, queria ser médico, talvez cirurgião, mas sentia que de alguma maneira não era isso. Queria ser médico, queria auxiliar as pessoas, mas tinha algo que me dizia, mas não é exatamente assim como é que o Senhor vai auxiliar. Queria trabalhar talvez como psicólogo, mas ainda não via a percepção do psicólogo, ainda não era exatamente o que eu sentia que tinha que ser. E eu procurando, chegou um momento que eu fiquei meio desesperado porque não encontrava. E aí eu ouvi uma voz que me disse assim, o que o Senhor vem fazer aqui, nesse plano, ainda não existe. Ainda o Senhor não tem aqui em terra, não tem universidade que ensine o que o Senhor vem fazer. Então, vem assim, então escolha um curso que vai lhe ensinar um tanto e que depois possa vir a aproveitar. Mas não tem ainda. E assim foi que escolhi professor de educação física, que para mim foi um excelente curso, por questões de aprender sobre o corpo humano, toda a questão física, todo o corpo humano, a parte fisiológica, a parte psicológica do ser em sua evolução, e o tanto de tanto que foi realmente um curso bem completo e eu acho bem bom, um curso maravilhoso, sim. Deixando passar aqui o avião, né? Para dar continuidade. Então, assim sendo, sim, estudei como professor de educação física. Talvez vou fazer outro vídeo.